Olá, estudantes. Espero que esteja tudo bem com vocês. Venho, através desse vídeo, explicar mais um conteúdo, ainda de genética, que são as síndromes gênicas ou alterações cromossômicas. A maioria das síndromes genéticas são causadas por aneuploidias. Aneuploidias são alterações no número de cromossomos encontrados em cada célula. Geralmente é o aumento ou diminuição de um cromossomo em cada par. Ou seja, eu costumo falar que isso é um erro que vai ocorrer e lá onde deveria ter um par, ao invés de ter apenas 2 cromossomos, pode ter 3 ou pode faltar um cromossomo. Vamos ver. Possuímos, no total, 23 pares de cromossomos em cada célula, ou seja, dá um total de 46 cromossomos. As aneuploidias podem atingir qualquer um desses 23 pares. Dependendo do par envolvido, teremos o desenvolvimento de uma certa doença. Quanto maior o cromossomo atingido, maiores serão as alterações. Então, o que pode causar esse erro? Algum vírus que, no caso, o pai ou a mãe dessa criança pegou e pode provocar isso. A exposição a raio-x, substâncias químicas, as drogas como LSD, maconha, nicotina, cafeína, ciclamatos. A idade materna, então tem muitas pesquisas que mostram que quanto maior a idade da mãe, ocorre mais síndromes. Calor, radiações, predisposição genética, a não separação dos cromossomos na divisão celular meiótica. Meiótica, que vem de meiose, que é o processo de divisão celular para produção de gametas, espermatozoide e óvulo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Veja, nós temos aqui um cariótipo humano normal, que nós temos os 23 pares de cromossomos, né? 22 autossomos e o par de cromossomos sexuais, que esse eu recebi do pai e esse eu recebi da minha mãe, formando par de cromossomos homólogos. Neles vão se encontrar os genes, que nós chamamos de alelos. Então, o gene, por exemplo, da cor do olho tá aqui. Eu recebi esse do meu pai, mas aqui na mesma posição eu recebi um alelo da minha mãe. E a combinação entre eles, aí vem as questões de dominância e recessividade, vão determinar a cor do meu olho. Isso eu expliquei lá no iniciozinho, foi nas nossas aulas. Então, veja, o que é que ocorre na síndrome gênica? Por conta de um erro, esse par de cromossomos, na hora da divisão, ele deve se separar, né? Na produção de gameta, ele não pode mandar aqueles 2 cromossomos, ele só pode mandar um. Então, elas vão se dividir, cada célula vai ter apenas um cromossomo do par. Mas, no momento dessa divisão, pode ocorrer um pequeno erro. E aqueles 2 cromossomos não se separarem. Então, eles vão juntos para uma única célula. Então, aquela célula ela vai ter um cromossomo a mais. E a outra, que deixou de receber, vai ter um cromossomo a menos. Se justamente esse gameta, espermatozoide ou óvulo, for o escolhido para a fecundação, então ele vai levar um cromossomo a mais ou a menos para o indivíduo. E isso pode determinar várias características, tá? Então, inicialmente, coloca-se o número total de cromossomos. Sim, aqui eu tô falando da fórmula genética, tá? Como é que a gente escreve a fórmula de uma síndrome? Inicialmente, a gente coloca o número total de cromossomos do indivíduo, né? Se ele tem 45, um a menos, ou 47, um a mais. Separa-se por vírgula. Segue o sexo do indivíduo atingido, XX para mulher, XY para homem, mais o par de cromossomos em que ocorreu a alteração. Então, aqui tem um exemplo. Esse indivíduo tem 47 cromossomos, ou seja, um a mais, é uma menina, e o cromossomo atingido é o 21. Como é que a gente lê? Indivíduo do sexo feminino com síndrome de Down, com 47 cromossomos devido à trissomia do 21. Então, trissomia do 21, a gente sabe que é a síndrome de Down. Veja, trissomia, por quê? Porque deveria ser apenas um par. E ao invés de um par, eu tenho um trio. Então, trissomia. Então, aqui eu tenho os exemplos de algumas síndromes. Eu tenho que estar mexendo no celular, minha gente, tá perdendo qualidade. Não sei por quê. Né? Síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Edwards,
condição triplo X, condição duplo Y, tá? Vamos começar falando sobre a síndrome de Down. Mais famosa, né? Mais conhecida, tem muitos casos. Então, a trissomia do 21, né? A fórmula genética. 47 cromossomos, porque vai ser um cromossomo a mais. Se for menino, então vai ser XY mais 21. Menina, 47,XX mais 21, certo? Aqui é a menina com síndrome de Down, entenderam? Pronto. Muitas características são aparentes, a gente consegue visualmente já identificar. Então, aqui tem mostrando o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down. Podem observar aqui no par de cromossomos 21, que ao invés de 2 cromossomos, nós temos 3. É a trissomia do 21. O restante é tudo igual ao cariótipo de outro ser humano, ok? Mas no 21 nós temos a alteração. Então, aí fotos, espero que dê para vocês verem direitinho, de pessoas com Down. Deixa eu tentar ajeitar a qualidade, minha gente. Hoje tá difícil, viu? Não sei por quê. Então, ela foi descrita em 1866 por Langdon Down, um médico inglês. Né? Ele percebeu, ele conseguiu definir isso daqui, que no cromossomo 21 havia uma trissomia. Ao invés de 2 cromossomos, existia um cromossomo a mais. A frequência ocorre de 1 a 2 indivíduos para cada 1000, ou seja, é frequente. Cada 1000 nascimentos, 1 a 2 vai ter síndrome de Down, aumentando com a idade da mãe. Então, 1 para cada 350 nascimentos quando a mãe tem mais de 35 anos. Quais são as características? Tem aqui uma imagem que vai mostrar. Falta de crescimento, geralmente as pessoas com síndrome de Down são mais baixinhas. Retardo mental, eles aprendem sim, só que tem um pouco mais de dificuldade de aprendizagem. A face geralmente é larga. Tem essas pregas epicânticas, que é uma pelezinha no canto do olho, que quase cobre o olho aqui. Fenda palpebral inclinada, a pálpebra, né, mais inclinada. Orelhas são anormais, o sulco palpar é bem característico. As mãos são curtas e largas. O palato é pequeno, a boca é pequena, mas a língua é grande e sulcada. Anomalias dentárias, geralmente os dentes não são perfeitinhos. A ausência unilateral ou bilateral de uma costela, às vezes falta a costela só de um lado, às vezes falta dos dois. Às vezes tem bloqueio intestinal, hérnia umbilical, ou seja, aquele umbigo mais grande. Doença cardíaca congênita, o coração geralmente vai ter algum problema. Aumento do cólon no intestino, dedo grande, espaçado, e o tônus muscular ele é diminuído, ou seja, ele não tem tanta força física para fazer atividades. Aí mostrando a mãozinha, esse sulco é bem característico das pessoas com Down. Pronto, essa foi a síndrome de Down, agora temos outra. Minha gente, eu não sei o que fazer não pra ficar legal. Às vezes eu mexo aqui e volto ao normal. Não sei se tá dando... De vez em quando eu vou pausar o vídeo pra tentar voltar a qualidade, tá? Então, a síndrome de Edwards é a trissomia do 18. Fórmula genética 47, ou seja, um cromossomo a mais também, né? Homem ou mulher. E o cromossomo atingido é o 18, ok? Então, aqui, ó, podemos ver o cromossomo 18, nós vamos ter um trio de cromossomos. A trissomia do 18 é chamada de síndrome de Edwards. Frequência, 1 em cada 3.500 nascimentos. Veja, de Down era 1 a 2 a cada 1.000. Então, essa frequência já é mais baixa, é mais difícil de ocorrer.
mas também aumenta com a idade materna. 95% dos fetos são abortados espontaneamente, ou seja, não vai encontrar por aí pessoas com essa síndrome. Somente 5% vai conseguir sobreviver. A maioria vai ser um aborto espontâneo. Quais são as características? O indicador é maior e flexionado sobre o dedo médio, dedo mínimo flexionado sobre o anular. Vai ter fotos. Os genitais externos são anormais. Veja, daqui a pouco vão ter síndromes relacionadas a características sexuais e vão ter imagens, tá? Então, já vou avisando para todo mundo já saber que isso pode acontecer. Anomalias renais, os rins não vão funcionar direito, as mãos fortemente fechadas, pés em cadeira de balanço, orelhas dismórficas e de baixa implantação. Dismórfica é a posição, né? Retardo mental e de crescimento. Então, aqui, ó, mãozinha fechada, as orelhas. Já tive que pausar de novo para organizar. Pronto, então aqui tem imagens, né, de bebês com essa síndrome. Mais imagens, né, os pés em cadeira de balanço, como fala. As mãozinhas fechadas. Outra síndrome é a síndrome de Patal. Né, a trissomia do 13, também um cromossomo a mais, né, 47, homem com alteração no cromossomo 13, né, aqui ficou errado, né, outro homem, faltou a mulher, pronto, então vamos ver, trissomia do 13 também. Trissomia do 13 ou síndrome de Patal, ela ocorre em 1 a cada 4.000 nascimentos, aumentando também com a idade materna. 45% morrem antes do primeiro mês de vida, então no primeiro mês, bebezinho já vai morrer, e 90% morrem antes dos 6 meses, quem tem. Mas 5% morrem antes dos 3 anos, certo? Conseguem viver até os 3 anos de idade. Quais são as características? Deixa eu ver. Minha gente, quando a tela fica toda dessa cor do slide é que acontece isso, mas eu tô continuando gravando o vídeo. Características: síndrome de Patal, síndrome retardo mental e motor, microcefalia, anoftalmia ou microftalmia, que é na cabeça, né? Ou uma anormalidade, deformação, ou micro, ou seja, ela vai ser pequena. Nariz achatado, lábio e o palato fendido, fendas, orelhas dismórficas e de baixa implantação, surdez, mãos e pés com polidactilia, ou seja, um dedo a mais. Então, as fendas nos lábios, ó, certo? Nos lábios e pode acontecer no nariz. Deu pra vocês verem? Aqui mais uma imagem. Não vou ficar muito nas imagens não, tá? Não gosto muito não. Outra síndrome. Síndrome de Klinefelter. Ou seja, trissomia no par sexual. Ao invés de ter apenas 2 cromossomos, ou XX ou XY, então a pessoa vai ter XXY. Então, a trissomia vai ocorrer no par sexual. Isso pode ser chamado de hermafroditismo, mas nos seres humanos, mesmo que ocorra isso, não vai ter funcionalidade, ou seja, essa pessoa não vai conseguir se reproduzir, tá? Frequência: 1 em cada 850 recém-nascidos do sexo masculino e aumenta com a idade materna. Quais são as características?
alta estatura, físico um tanto feminino, pouco crescimento de barba, QI levemente prejudicado, tendência a perder pelos do tórax, desenvolvimento de mamas, atrofia testicular, ou seja, pequenos os testículos, pelos pubianos do padrão feminino. Então, é meio que, tipo, hermafrodita, mas não vai conseguir se reproduzir. Ok, imagens. É um menino, mas que vai apresentar características femininas. Outro exemplo, condição do duplo Y, é a trissomia do par sexual, né? Lá era XXY, 2X, e aqui é o duplo Y. Lá era um duplo X, ok? Então, eu tenho 2 Ys aqui. Também é trissomia no par sexual. Frequência, 1 em cada 800 nascimentos masculinos. Características, retardo mental moderado, comportamento agressivo, anormalidades eletroencefálicas, orelhas anormais, subfertilidade, ou seja, falta de fertilidade, dedos longos. Outro exemplo, não temos fotos daquela, o triplo X, veja. Pode ocorrer presença de 3X. A frequência, 1 em cada 1000 recém-nascidos femininos. Retardo mental leve, 65% dos casos vai possuir. Dificuldades verbais e na memória a curto prazo. Falta de coordenação motora leve e desatenção. Esterilidade em alguns casos. Outra síndrome, síndrome de Turner. Monossomia do X. Veja que nesse caso, ó, 45 cromossomos. Vai faltar um, vai ter um a menos. Não tem outro X para ser XX, nem tem o Y para ser um menino, XY, tá? Essa é chamada síndrome de Turner. As características. Baixa estatura, veja que a aparência é feminina, né? Baixa estatura, não cresce muito, implantação baixa dos cabelos, tórax escudo, mamilos muito espaçados, características faciais marcantes, prega da pele, ó, contrição da aorta, vai ter essa contrição, vai dificultar a circulação sanguínea, pouco desenvolvimento de mamas, deformidade no cotovelo, ovários rudimentares, não menstrua, pontos marrons na pele e unhas pequenas. Algumas imagens. Outras alterações numéricas. Euploidias. A gente está estudando aneuploidias, né? Aumento do número total de cromossomos do indivíduo. Formam-se trios ou mais de cromossomos homólogos. Por exemplo, 2N igual a 69 ou mais. É letal durante o desenvolvimento fetal ou morte neonatal. Ou seja, na barriga da mãe já vai morrer ou assim que nasce, morre também. Então, veja, nesse caso, nós vamos ter alterações em todos os cromossomos. Tá? É isso.